Capítulo 11. O amor e o ciúme. No início do século XVII, William Shakespeare escreveu aquela que se tornaria, até os dias de hoje, uma das tragédias mais marcantes quando o assunto envolve ciúme, inveja e traição. Tendo como cenário o sul da Europa, região mediterrânea, no final do século XV, a trama da peça consiste basicamente no personagem do alferes Iago tentando de toda forma se vingar de seu patrão Otelo, um general mouro, negro, a serviço do Estado de Veneza pelo fato de o general ter promovido o alferes Cássio a tenente, e não o próprio Iago, que se julgava merecedor por já estar há mais tempo no cargo. A decisão de Otelo teve como base a amizade que tinha com Cássio e também o amor, uma vez que o amigo era um grande aliado em tornar possível o romance entre Otelo e sua amada Desdémona, uma mulher branca, filha de Brabâncio, um nobre senador de Veneza que não queria o bem-sucedido general como genro em razão de sua cor. O romance era mal visto e proibido na sociedade por razões étnico-raciais. Fica clara na peça a essência maquiavélica do vilão Iago, que finge lealdade a Otelo, apesar de odiá-lo. O plano de vingança do alferes começa com a tentativa de impedir que o casamento de Otelo e Desdémona se concretize, mas passa a envolver atitudes mais drásticas quando sua estratégia inicial fracassa. Iago começa, então, a tecer uma série de intrigas que fazem com que Otelo suspeite que sua amada o estava traindo justamente com seu fiel amigo Cássio. Pérfido que é, Iago tinha plena consciência de que, de todos os tormentos que podem afligir uma pessoa apaixonada, o ciúme é o mais difícil de ser controlado. Mesmo sem provas concretas, mas com insinuações e armações muito bem articuladas por Iago, Otelo vai se deixando levar pelo ciúme e, aos poucos, enlouquece. Quando já está cego e sem controle de suas ações, o general acaba por sufocar sua amada Desdémona até a morte. Então, depois de cometido o crime, descobre que nada do que imaginava era verdade. Quando se dá conta do que fez, Otelo não suporta a culpa de ter matado seu grande amor e acaba por colocar fim também à própria vida. Em Otelo, Shakespeare traz à tona a relação entre os sentimentos de amor e ciúme, que muitas vezes se confundem. De acordo com Freud, o ciúme é uma emoção bastante natural ao ser humano, e só não sentem as pessoas que possuem uma vida mental inconsciente bastante perturbada. Então, ao contrário do que muitos pensam, a ausência total de ciúme não é algo que deve ser considerado totalmente positivo. Pelo contrário, não sentir ciúme em situação alguma indica um transtorno, uma anomalia, sendo, inclusive, bastante negativo. A vida mental inconsciente de quem nega por completo o ciúme é certamente conturbada, e suas ações podem ser tão perigosas quanto as daqueles que se veem atormentados pelo excesso do sentimento. Dessa forma, a primeira lição que devemos tirar da peça Otelo é que o ciúme é algo natural, todos o sentimos, e é importante saber assumi-lo. Basta olhar para o triângulo Iago-Otelo-Cássio. Iago tem ciúme de Cássio, que ganhou o posto que lhe almejava, e culpa Otelo por isso. Otelo, por sua vez, incentivado pelas armadilhas de Iago, passa a sentir um ciúme doentio de Desdémona. O fim dessa história poderia ter sido diferente se, reconhecendo seus sentimentos, Iago dialogasse honestamente com Otelo, e o mesmo vale para Otelo e Desdémona. Eis aqui o ponto: em uma mente saudável, o ciúme é involuntário, mas a maneira como lidamos com ele é uma escolha. Em termos psicanalíticos, podemos falar em 3 tipos de ciúme: competitivo, projetivo e delirante. O ciúme competitivo, considerado o mais natural de todos, acompanha nossa vida desde a mais tenra infância. As pessoas criadas com, pelo menos, uma irmã ou um irmão, involuntariamente já experimentaram o sentimento de ciúme na disputa pela atenção da mãe e do pai. Por exemplo, segundo Freud, todos nós temos medo do abandono e da rejeição, situações às quais estamos sujeitos durante toda a vida. Assim, ele confirma que, como se ouve dizer com frequência, sentir um pouco de ciúme na relação é normal. Afinal de contas, se esse sentimento nunca se manifestar, é um sinal de que não existe qualquer esforço de demonstração de interesse que possa impedir o desgaste natural do relacionamento. É verdade que a intensidade da paixão do início de um namoro
por exemplo, tende a diminuir com o passar do tempo. Se um casal de namorados pode querer fazer tudo junto nos primeiros 3 meses de união, quando a paixão, essa fase inicial do amor, que tem o entusiasmo de tudo que é novo, é intensa, isso talvez mude depois de 1 ou 2 anos. Alguns estudos mostram que o amor apaixonado pode durar pouco mais de 12 meses. Conforme o tempo passa, a tendência é que os casais tenham menos interesse em fazer tudo junto. E é nesse momento que entra o ciúme competitivo, que aqui tem o papel de reaproximar as pessoas. Por causa dele, esforçamo-nos para atrair para nós a atenção do outro, e nesse esforço, que deve ser mútuo, reanimamos o interesse na relação. Voltando à tragédia de Otelo, podemos considerar que o protagonista, inicialmente, sentia um ciúme normal de Desdemona, que era o competitivo. Porém, como mencionamos, existem ainda outras 2 categorias de ciúme, a projetiva e a delirante. E o vilão Iago, tomado de ciúme, por que não dizer com mais ênfase, cheio de inveja e de raiva de Otelo, despertou em seu rival as outras facetas desse sentimento. Quando tomados pelo ciúme projetivo, nós projetamos nossos próprios desejos e vontades na pessoa amada. Então, por exemplo, se enxergamos a nós mesmos como seres capazes de trair, concluímos que nossa parceira ou nosso parceiro também é capaz de nos trair. Em certa medida, psicanaliticamente falando, quanto mais uma pessoa tem desejo de trair, mais o seu sentimento de ciúme aumenta, pois mais provável se torna para ela a chance de o outro traí-la. Uma pessoa tida como ciumenta pode discordar dessa afirmação e dizer que a traição nem passa por sua cabeça, mas é importante termos em mente que estamos tratando de desejos inconscientes. Não podemos perder este aspecto de vista. Existem sentimentos inaudíveis que passam por cada um de nós e podem se manifestar através de ações e pensamentos que chegam a surpreender a nós mesmos. Por exemplo, será que uma pessoa que segue o esposo ou a esposa, que hackeia seu computador ou simplesmente dá uma bisbilhotada em seu celular imaginava que um dia faria isso quando se apaixonou? Até onde o ciúme exagerado pode nos levar? Inevitavelmente, todos já ouvimos alguém dizer algo como: "Eu nunca pensei que fosse capaz de fazer isso." Otelo e Desdemona, nossos protagonistas, se amavam profundamente e com certeza não imaginavam em sua noite de núpcias que o casamento terminaria com um assassinato e um suicídio. Otelo provavelmente nunca pensou que fosse capaz de matar a mulher que amava. Entretanto, a psicanálise também argumenta que o amor e o ódio são sentimentos irmãos. Isso quer dizer, para simplificar, que só podemos odiar o que amamos e que, ao mesmo tempo, tudo o que odiamos tem potencial para ser amado. Amor e ódio não são contrários. O inverso tanto é do amor quanto do ódio, na realidade, é a indiferença. E, diante do amor que sentia por Desdemona e que se transformou em ódio ao ser cruelmente atormentado por Iago, Otelo não poderia ficar indiferente a ela. Foi sua não indiferença que o fez chegar ao ponto de agir descontroladamente. Na terceira dimensão do ciúme, a delirante, a pessoa ciumenta involuntariamente projeta um outro na relação amorosa. De acordo com Freud, se tomarmos como referência um casal heteronormativo, o ciúme delirante é homoafetivo, porque a atenção da pessoa ciumenta está mais voltada para a terceira pessoa do triângulo amoroso, por quem inclusive sente admiração, do que para seu próprio parceiro ou parceira. Um homem ciumento, por exemplo, pode reclamar com a namorada que ela flertou com outro. A mulher talvez nem tenha visto essa terceira pessoa, mas o ciumento sabe descrevê-la perfeitamente, porque foi justamente ele quem prestou atenção e, de alguma forma, admirou o outro. Em outras palavras, o enciumado inconscientemente projeta o rival como objeto de hostilidade e, ao mesmo tempo, de desejo. Se estivermos de acordo com o pensamento psicanalítico freudiano, o ciúme é inescapável em alguma dimensão. No entanto, devemos saber conviver com ele e entender que esse sentimento só será saudável se não sair da esfera do primeiro tipo, o competitivo. Um casal que vive um relacionamento amoroso precisa considerar que não possui controle sobre a realidade. E o ciúme, de modo geral, está amparado num desejo radical de controle, uma vontade de ser onisciente em relação à pessoa amada.
Acontece que, se não somos capazes de conhecer e controlar nossos próprios desejos inconscientes, como poderíamos ter controle sobre os desejos de outra pessoa? O fato é que não devemos lutar contra o ciúme, mas aprender a conviver com ele sem permitir que as fantasias mais perigosas transformem o amor em ódio, o carinho em hostilidade. Alguém ainda poderia perguntar, e se as suspeitas do ciúme forem confirmadas? Nesse caso, o cenário se reconfigura por completo, mas podemos supor que a melhor coisa a ser feita é vivenciar todos os sentimentos que a situação presente promove. Sem medo e sem culpa. É muito importante experimentar o sofrimento, o sentimento da perda, ou se organizar em busca da reconciliação. Não existe uma receita perfeita a ser seguida, mas o maior perigo está em não assumirmos o que sentimos. De novo, o ciúme não precisa ser de todo combatido, basta estarmos conscientes e compreendermos as suas razões. Não podemos evitá-lo, mas, em doses normais, ele não tem contraindicações.